Então, pessoal, vamos tratar um pouquinho de Francisco Adolfo Van Hagen, né? Aqui porque nós estamos a partir de agora trabalhando um pouco da posição dos intelectuais no Brasil, porque o que nós vimos anteriormente, né, era a visão dos viajantes, dos jesuítas, não é? Como o Von Márcios, o próprio Padre José Anchieta. Então, aqui com Francisco Adolfo Van Hagen, né, o Visconde de Porto Seguro, nós vamos ter essa questão. Ele vai ser um intelectual que vai escrever a história geral do Brasil e, em certa medida, ele vai seguir o projeto de Von Márcios, né? Sobretudo na estrutura do livro dele, História Geral do Brasil, que nós vamos disponibilizar também para você no material. Mas veja que interessante, né? Além dessa questão de seguir, né, a ideia de uma história do Brasil iniciada a partir do colonizador, Van Hagen tinha o pai austríaco, mas também português, né? Então, por essa relação com Portugal, ele vai trazer a questão do lusitanismo e também da miscigenação, ou seja, a ideia das três raças. Porém, até Gilberto Freire, que vai usar também o lusitanismo, que é tema do nosso texto 1, ele, né, tanto Freire quanto Van Hagen vão trazer a questão do lusitanismo, mas com perspectivas diferentes. Mas o Van Hagen, por exemplo, ele vai ser considerado o Heródoto brasileiro. Ele é considerado um dos primeiros historiadores, né, influenciado pelo historicismo de Ranke. Isso é interessante a gente colocar. Então começa-se a formar a partir de então, e isso também tem uma condição, que é a própria condição do IHGB, do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, mas de formar um corpo de intelectuais brasileiros preocupados em escrever, né, uma história nacional, né? E de fazer, sobretudo, um diagnóstico da nação. Essa é a ideia desses intelectuais, sobretudo a partir de Van Hagen, principalmente a partir da segunda metade do século XIX. Então, vejam vocês, né, nós temos essa questão aqui. Então, essa geração vai forjar aí um discurso fundante de nação, como, por exemplo, a primeira missa no Brasil traz esse aspecto também. Vocês podem observar aqui que na primeira missa do Brasil, né, nós temos essa condição. O Vitor Meirelles, né, o catarinense Vitor Meirelles, quando pintou a primeira missa do Brasil, ele vai se inspirar exatamente na carta de achamento do Brasil, né, na carta de Peru Vaz e Caminha. E no trecho da carta de Peru Vaz, quando nós temos ali a descrição da primeira missa no Brasil, né, segundo o Vitor Meirelles, ele seguiu o que estava descrito no texto. Então, a ideia de forjar um marco fundante para o país a partir de uma narrativa, né, de uma narrativa de origem de nação. E aí ele se pautava dizendo, olha, eu estou me baseando na ciência, no relato oficial. Então, essa ideia de uma certa cientificidade aí. Lembrando que a tela é de 1863, né? 363 anos depois da chegada dos portugueses no Brasil. Mas isso inaugura, então, esse discurso de nacionalidade e de ciência, dando impulso ao que nós vamos conhecer como a geração de 1870. Isso é um aspecto interessante, né? Aqui também, novamente, uma imagem trazendo essa questão, né? Aqui, Padre Antônio Vieira segurando o crucifixo, olhando para o firmamento, né? E aqui, um indígena olhando para o horizonte, né? Ao fundo aqui nós temos o mar, e uma mulher indígena aqui com a cabeça baixa e com o bebê no colo. Aqui, né, está se colocando os marcos da civilização europeia no Brasil, e da fundação de uma civilização dos trópicos, onde o colonizador, né, aqui representado pelo Padre Antônio Vieira, com o crucifixo na mão, ele vai dizer o quê?
que está disciplinando o selvagem. Aqui nós temos a representação de um selvagem agora disciplinado, adestrado. Então essa narrativa vai se reforçando aqui por essas imagens, né? E aqui, né, a imagem clássica dos mártires da nação, que vai ser reforçado, sobretudo na República, com o mito de Tiradentes, né? Então são esses marcos fundantes da nação. Então aqui, Tiradentes é composto aqui pelo Pedro Américo, em 1893, com, né, essa composição. E o corpo esquartejado de Tiradentes, se a gente for contornar aqui, ele vai dar o contorno do mapa do Brasil, tá? Então ele tem essa característica. Vejam vocês, né? Então a gente vai contornar aqui, ó. Veja essa ideia de representação, de uma ideia de brasilidade, né? Ó, veja que nós temos aqui o contorno do mapa do Brasil na época, né? É lógico que aqui nós não tínhamos ainda o estado do Acre, que no início do século XX foi comprado da Bolívia, né? Então essa ideia de fundação da nação, não é? Então isso é muito interessante. Vamos seguindo aqui. E aí chegamos à geração de 1870. Aqui ressaltando Nina Rodrigues, né? Essa é uma geração de intelectuais preocupados em dar um sentido à nação, né? Em produzir um diagnóstico. E o Nina Rodrigues era médico formado pela Faculdade de Medicina da Bahia, tornou-se médico legista e caminhou pelas discussões racialistas e pelas discussões eugenistas, né? O racialismo e a eugenia. A eugenia, o racismo científico, que foi uma pseudociência no final do século XIX, ele vai compactuar com isso, e a eugenia, que era a ideia do melhoramento racial, da purificação da raça, né? Se acreditava-se nessa ideia. E ele entendia que os problemas sociais eram parte patológicos, né? Então ele vai escrever um livro chamado Os Africanos no Brasil, né? Que traz essa questão, inclusive ele argumentando, né, que os africanos eram violentos por natureza, por uma patologia, não é? Vamos à frente. Silvio Romero, crítico literário, vai se ocupar em encontrar as raízes da literatura brasileira também no lusitanismo, que é o tema, inclusive, do nosso texto número 1, não é? Então aqui um grande debate entre o Silvio Romero e o José Veríssimo acerca, e Araripe Júnior, acerca da origem da literatura brasileira e de uma história da literatura brasileira. Esses intelectuais vão se ocupar com essa questão, né? Isso é presente no livro do Roberto Ventura, O Estilo Tropical, né? Manuel Bonfim também é dessa geração, porém preocupado com as questões da nacionalidade e da soberania, né? Foi antes de Caio Prado Júnior um dos iniciadores do marxismo no Brasil. Então isso também é um fato a ser colocado, né? Então antes de Caio Prado Júnior, na década de 30, 40 sobretudo, o Manuel Bonfim já trazia uns ensaios acerca do pensamento marxista no Brasil, né? Euclides da Cunha, né, engenheiro, republicano, acreditava na ciência como redentor, um positivista, e ele escreve Os Sertões quando, né, ele vai ao sertão da Bahia, né, cobrir pelo jornal Estado de São Paulo a Guerra de Canudos, né, e lá ele classifica os caboclos de Canudo como uma sub-raça e um grupo de fanáticos, né? Lembrando que ele era engenheiro militar formado pela Escola de Engenharia do Rio de Janeiro, pela Escola Militar, não é? Pedro Ferreira e Silva, formado pela Faculdade de Medicina da Bahia, se estabeleceu em Itajaí, aqui em Santa Catarina, em 1886. Também a mesma Escola de Medicina do Nina Rodrigues, mas com uma diferença, que ele trabalhava numa perspectiva de saúde pública.
né, que era a perspectiva da Faculdade de Medicina da Bahia até a metade da década de 1880. Depois ela vai ganhar essa perspectiva mais na leitura do racialismo, né, e da eugenia. E Pedro Ferreira foi superintendente e deputado estadual e sócio fundador do Instituto Histórico Geográfico de Santa Catarina em 1896. Né? Casou-se aqui com uma mulher da família Stein, né? Aqui a foto dele em família com os seus descendentes, como por exemplo Gil Stein Ferreira, filho dele, é nome de rua aqui na cidade, etc. Né? Júlio Afrânio Peixoto, também formado pela Faculdade de Medicina da Bahia, né? Trabalhou como médico legista, foi presidente da Academia Brasileira de Letras na década de 1920 e defendia o branqueamento racial através do casamento eugênico. Tá? E argumentava que em 300 anos os negros iriam desaparecer completamente. Tá? E o casamento eugênico era a ideia do homem e a moça se guardarem, né, para o casamento, porque assim acreditava-se que iria se levar a uma ideia de purificação racial. Né? Então os intelectuais no Brasil andavam, né, circunscritos, em boa parte deles, nesse tipo de discurso. Cesare Lombroso, um médico legista muito popular no Brasil, um médico italiano, né, ele defendia a craniologia, que é o que vocês veem aqui, né, esses estudos de mensuração craniana, né, e nesse período vai surgir a disciplina antropologia criminal popular no Brasil e em grande parte da Europa e América do Norte. Né? Aqui estudos de Lombroso, aqui em cima um estudo do crânio, né, de Napoleão Bonaparte e aqui de Giuseppe Garibaldi. Né? Como Lombroso era italiano, então Giuseppe Garibaldi foi um dos heróis da unificação italiana, então, né, uma personalidade importante no país, na Itália, e aqui Lombroso vai fazer o estudo desse herói da unificação. Né? E essas práticas, então, né, aqui a gente vê uma mensuração craniana, elas vão dar a tônica de políticas sociais e econômicas, né? Sobretudo o que nós vamos observar na década de 30 e 40 no Brasil, na Europa e até mesmo na América do Norte, essa influência do pensamento eugênico e racial, né? Essa triste nota da história da humanidade, ok, pessoal? Então eu encerro aqui essa parte da aula, para na próxima aula nós já trabalharmos o texto 1, né, sobre Francisco Adolfo Van Hagen. Um abraço a todos.